Olá, bom dia, amados. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos irmãos pela receptividade que teve conosco aqui. Todos nos recebeu com amor, com alegria. E para nós é gratificante poder ter esse momento de comunhão. E juntamente aqui, eu vou ser breve, eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. Tem alguém que tem Bíblia aqui dos irmãos ou não? Ninguém tem Bíblia? Mas quem não tem problema. Eu peço que ouça com atenção o que vai ser lido, o que vai ser dito, que é para a honra e glória de Deus. A palavra que nós vamos compartilhar hoje está no livro segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 14, do verso 1 ao verso 6. E a palavra de Deus diz assim: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, há muitas moradas. E eu vou preparar um lugar para todos vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé, um discípulo de Jesus, disse: Senhor, nós não sabemos aonde que é o lugar que o Senhor vai. Contanto, como podemos saber o caminho? Então Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Amém? Amém. Amados, todos nós estamos aqui hoje por causa de uma pessoa que é o centro de toda a nossa fé. Essa pessoa é Jesus Cristo. Toda a nossa fé, tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, tudo que cremos, Ele é o centro de tudo. E tem uma pergunta simples que nós fazemos, que parece ser simples, mas muitas vezes nós precisamos pensar e não sabemos nem responder, que quem é Jesus? Quem realmente é Jesus? Quem é esse ser que com apenas 12 anos de idade apareceu nos grandes templos daquela época, pregando para grandes mestres, e todos que o ouviam o admiravam? Quem é esse ser? Quem é esse Jesus que viveu apenas 33 anos? Teve apenas 3 anos de ministério. E com 3 anos de ministério, escolhendo 12 pessoas, os mais improváveis daquela época. Depois de 2000 anos, o livro mais vendido é sobre ele. Quem é esse ser? Quem é esse Jesus Cristo? Que quando esse livro por si só, deixado numa penitenciária de segurança máxima, existe transformação lá dentro. Quem é esse Jesus Cristo? E uma pessoa muito culta, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, chamado apóstolo Paulo, ele fez esta mesma pergunta. O apóstolo Paulo era um dos mais sábios daquela época. E ele era perseguidor de cristãos. E certo dia, ele com um decreto de Roma, indo perseguir os cristãos a caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele com grande poder e glória. E quando Jesus apareceu para ele com grande poder e glória, ele caiu no chão já cego. E ele fez essa mesma pergunta. Com toda a sua inteligência, mesmo sendo sábio, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Então, independente do ser humano, independente de quem é, quando Jesus resolve se apresentar, não tem como não reconhecer que Ele é o Criador do universo, que Ele é o Senhor da nossa vida. E é sobre esse Jesus que nós falaremos rapidamente aqui hoje. No Evangelho de João, o livro que nós acabamos de ler, ele aconteceu em uma época onde Jesus iria ser crucificado. Justamente o capítulo 14, ele está em uma ceia, a última ceia de Jesus, onde ele juntou todos os seus discípulos, e ali Jesus, ele começou a dizer que ele teria que morrer, ele teria que ser crucificado na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados, por amor de mim e por amor de você. E logo depois que ele falou que um daquela mesa iria o trair,
E logo depois que ele falou que um daquela mesa iria negar ele 3 vezes, após isso, aqui é o versículo que se inicia, que nós lemos, aonde ele diz: eu irei preparar um lugar. Eu irei preparar um lugar. E os discípulos ficaram confusos. Mas como assim o Senhor vai morrer? Mas para onde você vai? Tomé, um dos discípulos, pergunta: Senhor, mas se nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, como que nós saberemos qual é o caminho a seguir? E aí que Jesus vem e responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que é interessante aqui que quando Jesus ele fala eu sou, ele está reivindicando a sua divindade. Se nós voltarmos lá no Antigo Testamento, no livro de Moisés, no capítulo de número 3, do verso 3 ao verso 14, quando o povo de Deus, os israelitas, os hebreus, estavam sendo cativos, estavam sendo escravizados pelos egípcios, naquela época, Deus, o próprio Deus, escolheu Moisés. E no capítulo 13, Deus chama Moisés, um anjo de Deus aparece numa sarça ardente, pegando fogo, e Moisés vai se aproximar. E quando Moisés vai se aproximar, Deus fala: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque aonde você pisa é lugar santo. Então Deus fala para Moisés que escolheu ele para ir libertar o povo do Egito. Mas quando Moisés ouve isso, ele pergunta: mas Senhor, quando eu for lá, eles vão perguntar como é o nome desse Deus que você vem pregar. E Deus responde: eu sou quem sou. Você vai e diz que o eu sou foi até eles. Então a nossa mente não tem capacidade para conseguir administrar a grandeza de Deus. Ele simplesmente é. Deus é. A tal ponto que ele teve que se diminuir de toda a sua glória. O Criador do universo se diminuiu de todo o seu poder para se fazer carne, para que nós pudéssemos o conhecer. E o livro de João, ele vai tratar sobre a divindade de Deus. 2 coisas, ele quer mostrar quem é Jesus Cristo em sua divindade e qual é o seu propósito, para onde ele vai nos levar. E João trata o seu livro inteiro assim. Ele diz: eu sou o pão da vida. Assim como o nosso corpo precisa de alimento físico para conseguir sobreviver, senão nós morremos, o nosso espírito precisa de alimento espiritual, porque senão nós já estamos mortos. Cristo é o nosso alimento espiritual. Jesus Cristo diz: eu sou a luz deste mundo. Quando nós estamos sem Cristo, nós vivemos em escuridão, em angústia. A nossa vida não tem propósito. A palavra diz que esta palavra aqui é lamparina para os nossos pés. E João vai tratando em todo o seu livro. Ele diz: eu sou o sal dessa terra. Quando nós não temos Cristo, a nossa vida, ela literalmente não tem sabor. Hoje nós vivemos uma geração em 2021 que a doença do século é a depressão, é a ansiedade, é a falta de identidade, não sabermos quem nós somos, não se perguntarmos, entendemos quem realmente é Jesus Cristo. E ele diz: eu sou o sal dessa terra. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E junto com ele vem as virtudes do Espírito: bondade, felicidade, amabilidade. Tudo isso é o que? O sabor da vida. A nossa vida passa a ter propósito. E aqui agora, no capítulo 14, é o mais forte. Ele diz: eu sou o caminho. Ele não está falando que ele vai mostrar o caminho. Ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só tem um jeito de conhecer o Criador de todos os céus, o Criador da terra, é através de Cristo Jesus. O caminho, quando ele diz o caminho, caminho significa naquela cultura, porque os seus discípulos ali, Jesus estava ensinando os seus discípulos, e era uma cultura, a cultura judaica. E caminho ali significa 2 coisas para eles. Significa acesso a Deus. Então Jesus está dizendo: quer ter acesso ao Criador, é só através de mim. E também quer dizer caminho na cultura deles, quer dizer modo de viver. Como você vive? Nós somos cristãos, e como cristãos nós temos que viver como Cristo viveu. E como Cristo viveu?
Cristo viveu para servir. A palavra diz que ele veio para servir e não para ser servido. Nós, como servos de Jesus Cristo, se nós não servimos para servir, então nós não servimos. Cristo, como ele viveu? Cristo estava aqui para dar amor a quem precisava de amor, para alimentar fisicamente quem precisava de alimento, para alimentar espiritualmente para quem precisava de alimento espiritual, para curar os enfermos, para tirar os demônios. Cristo. E nós temos que viver como Cristo. Nós estamos aqui para amar uns aos outros, para servir uns aos outros, em comunhão, em verdade. Toda vez que João trata da palavra amor aqui, ele nunca tratou de um sentimento, sempre ele tratou de uma ação. No livro de Mateus, a palavra vai nos dizer que Jesus Cristo, quando os discípulos estavam brigando quem era o maior entre eles, Jesus pegou uma bacia de água com um pano, colocou todos os discípulos ali. O Criador dos céus e a terra, o Todo-Poderoso, lavou o pé de cada um deles e falou: quer ser maior no reino dos céus? Seja o menor no reino dessa terra. É servir, é humildade. E ele continuou falando: as pessoas lá fora vão saber que vocês são os meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. É amor em exemplo, é amor em servidão. Quando nós passamos por qualquer lugar, as pessoas têm que enxergar Jesus Cristo através da nossa vida. E ele continua dizendo ali: eu sou o caminho, só tem um jeito, meu modo de viver. Eu tenho que viver como Cristo viveu. Eu tenho que me aperfeiçoar em Cristo. Eu não vou olhar para o meu próximo para me pegar como exemplo, porque o meu próximo é pecaminoso como eu. Eu vou olhar para Cristo. Ele é o meu exemplo. E ele continua dizendo: eu sou a verdade. E quando ele fala verdade, nós não estamos falando aqui de uma verdade filosófica. A gente está falando de uma verdade absoluta. Aqui é uma verdade, é uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. Assim como lá na antiguidade tinham várias religiões, tinham vários deuses, idolatrias, hoje também tem. E várias religiões aonde você entra hoje, eles falam que acreditam no Criador. Várias religiões falam que Deus é um só. Mas esse Deus que é Criador, ele deixou um manual de instrução para a sua criatura amada. Como nós vivemos. E dentro desse manual de instrução, ele está falando: vocês estão perguntando o que é certo, qual religião é certa, como que eu tenho acesso a essa aqui? O Criador aqui está dizendo que Cristo é a verdade. Ele é a verdade. É através dele que nós conseguimos ter um contato diretamente com o Pai. Se nós queremos ver o Criador dos céus e da terra, basta olharmos para Jesus Cristo. Enquanto nós olhamos Cristo, nós estamos olhando ao Pai. Pois ele diz: eu estou no Pai e o Pai está em mim. E para finalizar, e chegando ao final, ele conclui dizendo: eu sou a vida. E quando ele diz que ele é a vida, toda vez que o Evangelho de João está tratando aqui sobre vida, não é vida terrena, meus irmãos, é vida eterna. Cristo morreu na cruz do Calvário para proporcionar vida eterna. Todos nós aqui temos problemas, todos nós temos problemas. Todos esses problemas podem ser resolvidos. Só tem um problema que não pode ser resolvido, que é a morte. E Jesus vem resolver esse problema. João fala que aquele que crê em Cristo jamais verá a morte. A nossa carne pode morrer, mas o nosso espírito viverá eternamente. E ele falou que ele foi preparar um lugar. E esse lugar, a Nova Jerusalém, a Canaã celestial, onde tem muitas moradas. Este lugar não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia. Nesse lugar não precisará de luminares, de sol, porque a glória de Deus irá iluminar a cidade santa. Eu não sei se vocês já sentiram aquela paz que excede todo entendimento. Deus permite que nós sentimos aqui, de vez em quando, aquela paz que excede todo entendimento, aquela felicidade que nós não conseguimos explicar. Isso é só um pedacinho do que nós viveremos na nova Canaã celestial eternamente. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Eu posso dizer para vocês, meus irmãos, aqui nessa terra, os outros
As pessoas podem tentar tirar a terra de vocês. Podem tentar expulsar a terra de vocês. Aqui nessa terra, o tempo está passando. A palavra nos mostra que nós temos 70 anos de vida útil. Desses 70 anos, 15 anos é nossa juventude. 25 anos nós passamos dormindo. Então nós temos verdadeiramente 30 anos de vida. 30 anos de vida passa, acaba e vocês podem ser expulsos, podem querer fazer o que quiser. Mas quando vocês recebem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe por herança um lugar na Nova Jerusalém. E este lugar ninguém pode tirar de vocês. Este lugar está garantido como herança. E um dia, todos nós se assentaremos à mesa juntos, que eu vi que é um costume maravilhoso que vocês têm. A alimentação, a comunhão, vocês se alimentam juntos, em unidade. Um dia, lá na Nova Jerusalém, na Nova Canaã que Cristo foi preparar para cada um de nós, nós sentaremos todos juntos em uma mesa, em comunhão. E o próprio Jesus Cristo irá nos servir. E nós viveremos com Ele, feliz eternamente. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, aí no seu lugar mesmo, eu gostaria que todos colocassem a mão no coração, como sinal de respeito, uma mão no coração e fechassem os olhos. E em pensamento, se em algum momento a palavra ou o Espírito de Deus falou com você, para você escrever o teu nome no livro da vida, para você querer receber essa herança que nós temos por direito através de Jesus Cristo, só em pensamento, eu quero que você repita em pensamento essas palavras comigo. Porque vai chegar o dia que nós teremos que prestar conta diante de Deus. Vai chegar um dia que nós teremos que prestar conta diante do Criador, de tudo que nós fizemos, de bom e de ruim. Mas, quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, tudo que nós já fizemos de ruim nessa terra, a palavra nos diz que Jesus Cristo, Ele apaga tudo isso. Apaga tudo. E o que Deus vai enxergar é o sacrifício de Cristo. E Ele vai nos receber com amor para aquela cidade que já está preparada desde o princípio para nós. Então, se em algum momento você sentiu no seu coração, feche o seu olho e eu vou falando, e você em pensamento vai repetindo, falando diretamente com Deus. É você com Deus. Feche o olho e diga assim: Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu reconheço que o Senhor é o Criador dos céus e a terra. Eu reconheço que o Senhor é o Alfa e o Ômega, que o Senhor é o princípio e o fim, que o Senhor é o meu advogado fiel, Senhor. Eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso do Senhor para ser salvo. Eu quero ser seu filho. Eu quero que você seja o meu Deus. Eu me arrependo dos meus pecados e peço para que a partir de hoje o Senhor governe a minha vida e escreva o meu nome no livro da vida, para quando chegar o último dia, o Senhor possa olhar para mim e lhe dizer: eu te conheço. Bem-vindo ao reino que está preparado para você. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.